Boa noite. Boa noite. E aí, galera? Tô de volta, hein? Tô de volta. Dá uns 2 minutos aí pra galera entrar. Desculpa pelo atraso. Deixa eu pentear aqui minha barba, tá bagunçada. Cabelo. E aí, Yuri? Tamo junto, meu irmão. 2 minutinhos aí, eu começo com as primeiras informações sobre nossa live, meu irmão. Que nada, Júnior. Tava doente, meu irmão. Desde quinta-feira doente. Melhorei ontem, segunda-feira. Tava melhor. Hoje vou ter a dar aula já. E aí, galera, né? Boa noite a todos, boa noite a todos. Para você que não me conhece, que chegou aqui por acaso, chegou aqui no YouTube, no Instagram, sei lá. Boa noite, tá? Meu nome é Aires Barros, sou o seu professor de legislação extravagante. A live não vai ficar salva, não vai para YouTube. Quem quiser e puder assistir, essa é a hora. Vou tratar de livramento condicional, vou falar do que é, requisitos, aula completa, tá? Aula completa de verdade, para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre o que é o livramento condicional. Vou falar do que é, requisitos, quem é o competente, se é direito subjetivo, se a súmula 441 do STJ ela foi superada. E vou adequar, vou comentar as alterações do pacote anticrime, tá? Portanto, iniciando nossa live, né? O tema da aula de hoje é livramento condicional e o pacote anticrime, tá? Livramento condicional e o pacote anticrime. Vou falar aí de tudo quanto for importante para sua prova. Beleza? Deixa eu ver quem tá online aí. Valeu, Bruno, tamo junto. Quanto foi esse cabelão? Foi um pouquinho caro, Serve pra polícia penal, sem dúvida, meu amigo. Até porque cai lei de execução penal, tá? Cai lei de execução penal. Beleza? Deixa eu ver quem tá online. Mais um minutinho e a galera entra, tá? Mais um minuto e a galera entra. E aí eu começo de fato sem interrupção. Boa Vista, Léo, tamo junto, caralho, Roraima, não é isso? Caveira, tamo junto. Cris, Yasmin, todo mundo aí. Enfim, vamos lá. Como de praxe, desativando os comentários. Professor, essa aula serve para Polícia Civil? Sim. Polícia Penal? Sim. A GPEM, Polícia Penal do DF? Sim. DEPEN? Sim. Polícia Militar, se cair a minha matéria, legislação extravagante, com certeza sim. Então é para todos os públicos. Todos os públicos. Vamos lá. Quando eu falo de livramento condicional, um tópico que é sempre levantado nas aulas de crimes hediondos, tá? Um tópico que é sempre levantado nas aulas de crimes hediondos. É sobre o livramento condicional. O livramento condicional, o que é isso? Seguinte, primeiramente, né? O livramento condicional é um benefício legal que se dá ao preso condenado durante a execução da pena. Vou repetir para que você possa escrever. Livramento condicional é um benefício legal, que se dá ao preso durante a execução da pena. Quando eu falo de livramento condicional, eu estou na fase da execução da pena. Eu estou na execução da pena, eu estou executando a pena. Aquela pessoa já foi condenada e está cumprindo pena. Repetindo, o livramento condicional é um benefício que se dá ao preso condenado durante a execução da pena. Trata-se, na verdade, de uma antecipação
do fim do cumprimento da pena. Vou repetir. Trata-se de uma antecipação do fim do cumprimento da pena. Imagine que alguém foi condenado em 2010, um exemplo, tá? Alguém foi condenado em 2010. Você que chegou agora aí, essa live não fica salva, tá? Nem vai para o YouTube. Imagina que alguém foi condenado em 2010 e vai ter que cumprir a pena de acordo com a sentença até 2020. Repito, alguém foi condenado em 2010 e vai cumprir pena até 2020. Quando eu falo de livramento condicional, eu falo da antecipação do fim do cumprimento da pena. Ele iria cumprir até 2020, porém, ele vai ter a sua liberdade antecipada. A sua liberdade antecipada se ele preencher certos requisitos, se ele atender certas condições. Repetindo mais uma vez, livramento condicional é um benefício que se dá ao preso condenado durante a execução da pena. Durante a execução da pena. Trata-se da antecipação do fim do cumprimento da pena. É o livramento condicional. Ele fica livre se preencher certos requisitos e se atender certas condições. Primeiro ponto, definição bem ampla para você, juntamente com um exemplo, né? Repetindo o exemplo, o cara foi condenado em 2010 e iria cumprir até 2020. Mas, por exemplo, ele tem o direito subjetivo de antecipar o fim do cumprimento da pena. Sei lá, vai cumprir até 2007, até 2006, até 2005. E o resto da pena ele cumpre em liberdade. Isso é o livramento condicional. É o fim, é a antecipação do fim do cumprimento da pena. Beleza? Portanto, ele iria cumprir até 2010, mas preencheu certos requisitos e vai cumprir até 2007, 2006, 2005, dependendo do crime praticado. Esse restante que falta, ele deve ao Estado. Esse restante que falta, ele deve ao Estado. Ele vai cumprir a sua pena em liberdade. Livramento condicional. Principal ponto, que é o conceito, que é você entender o instituto, foi dado para você. Né? A galera aí cisma em falar de livramento condicional sem saber o que é. Agora você sabe. É um benefício que se dá ao preso condenado, que se trata, na verdade, de uma antecipação do fim do cumprimento da pena. Primeiro ponto. Essa liberdade é uma liberdade antecipada. Por que antecipada? Porque ele iria cumprir até 2010, mas vai cumprir até 2005, 2006, 2007, 2008. É uma liberdade precária. Por que uma liberdade precária? Porque essa liberdade antecipada, essa liberdade condicional, ela pode ser revogada. Se aquele preso que nós chamamos de egresso, se esse preso que recebeu o benefício que nós chamamos de egresso, praticar fatos previstos no artigo 86 e artigo 87 do Código Penal, ela pode ser revogada e ele volta para o cárcere. O artigo 86 e 87 do Código Penal vai trazer as hipóteses em que essa liberdade pode ser revogada. Vou ler para você aqui, ó. Vou ler para você. Artigo 86 do Código Penal. Traz assim: revogar-se o livramento se o liberado, que é o egresso, o liberado é o egresso, venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício. Se ele está em liberdade condicional e pratica um novo crime, essa liberdade condicional vai ser revogada. É um dos pontos, tá? É um dos pontos. Beleza? Portanto, tratamos do conceito. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida e aí eu vou seguindo, tá? Ficou claro aqui o conceito, galera?
Ficou claro o conceito para vocês? Massa, Raimundo, tamo junto. Marcos. Gerliane Freitas. Dani Rebouças. Genilson. Show de bola, tá show. Dito o conceito, fica fácil você entender, tá? Dito o conceito, fica fácil você entender o restante. Portanto, saímos do conceito. Saímos do conceito. Vamos agora para os requisitos. Vamos agora para os requisitos. Ah, outra coisa, tá? O procedimento é simples. O preso ou o seu advogado, ele solicita ao juiz, o preso ou o seu advogado solicita ao juiz. Se o juiz ele perceber que aquele preso condenado preenche todos os requisitos, ele vai conceder, porque é um direito subjetivo. Mas para isso, ele vai ouvir o MP e o Conselho Penitenciário, tá? Isso consta, galera, no artigo 131 da Lei de Execução Penal. Isso consta no artigo 131 da Lei de Execução Penal. O artigo 131 da Lei de Execução Penal vai trazer o seguinte, ó: o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83 do Código Penal, ouvido o MP e o Conselho Penitenciário. Portanto, ele pede ao juiz. O que é importante você entender? Que se trata de um direito subjetivo. É um direito subjetivo do réu. Se ele preencher todos os requisitos, ele tem direito. Beleza? Vamos aos requisitos. É dentro dos requisitos que eu analiso o pacote de crime. Olha o que eu faço sempre com a galera. Eu te introduzo no conteúdo. Não adianta eu falar de livramento condicional sem você saber o que é. Não adianta eu falar do que mudou com o pacote anticrime se eu não te falar o que é o livramento condicional. Agora que você sabe, né, eu posso comentar com mais calma. Os requisitos, eles estão lá no artigo 83 do Código Penal. Anota isso, tá? O artigo 83 do Código Penal vai trazer os requisitos do livramento condicional. É lá que estão os requisitos. E lá começa assim, ó. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado, já falamos disso, condenado, a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Primeiro ponto, para que alguém seja beneficiado com esse instituto, a pena aplicada na sentença deve ser superior a 2 anos. Esse aqui é um requisito objetivo. Na verdade, uma coisa que eu acabei me omitindo, esquecendo de fato, é falar da natureza dos requisitos. Os requisitos podem ser objetivos e os requisitos podem ser subjetivos. Requisitos objetivos e subjetivos. Vamos primeiramente aos requisitos objetivos. Requisitos objetivos. O primeiro deles, que eu acabei de ler, está no artigo 83 caput do Código Penal. A pena aplicada na sentença deve ser superior a 2 anos. Desculpa. A pena aplicada na sentença deve ser igual ou superior a 2 anos. Se for 2 anos para cima, ele já tem um dos requisitos. Esse é um requisito objetivo. O outro requisito objetivo é a reparação do dano. Inciso 4. Inciso 4 do artigo 83 do Código Penal. Tem que reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, né? Salvo impossibilidade de fazê-lo. Além disso, eu tenho mais outros requisitos objetivos. O primeiro deles, né, que eu acabei de citar, consta no artigo 83 caput, que a pena aplicada na sentença deve ser igual ou superior a 2 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Vamos ao terceiro. O terceiro está aqui, ó, no inciso 1. Cumprida
mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ou seja, se ele não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, se ele cumprir mais de 1/3 da pena, ele tem direito. Exemplo, o cara foi condenado em 2001 a 9 anos de prisão. Foi condenado em 2001 a 9 anos de pena privativa de liberdade. Ou seja, o primeiro requisito, que é pena aplicada na sentença, superior a 2 anos, já temos. Aí, para ele obter esse direito aqui, da antecipação do fim do cumprimento da pena, tem que cumprir mais de 1/3. 9 anos, ele tem que cumprir pelo menos 3 anos. Cumpridos pelo menos 3 anos, ele já tem aí o preenchimento de outro requisito. Obviamente, se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2. Inciso 2 do artigo 83. Fala assim, ó, cumprida mais da metade da pena, se for reincidente em crime doloso. Se ele é reincidente em crime doloso, ele tem direito, mas cumpre mais da metade. Se o cara foi condenado a 9 anos, para ele obter a liberdade antecipada, tem que cumprir pelo menos 4 anos e meio. Ou seja, mais da metade. Até aqui nenhuma novidade. Eu estou ainda te introduzindo, mas aprofundando o conteúdo. Professor, como é que fica o livramento condicional para os crimes hediondos equiparados? Temos uma regra no inciso 5, tá? Temos uma regra no inciso 5. A regra do inciso 5, ela se aplica aos crimes hediondos e equiparados. Fala assim, inciso 5, ó. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenações por crime hediondo, prática da tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente em crime dessa natureza. Isso aqui, galera, explica o negócio. Isso aqui não mudou com o pacote de crime. Não mudou mesmo. Isso permanece intacto pelo pacote anticrime. O pacote anticrime não alterou isso. Isso aqui, obviamente, é para os crimes hediondos equiparados sem morte. Repito, para o condenado por crime hediondo ou equiparado sem morte, ele tem direito ao livramento condicional se cumpridos mais de 2/3 da pena e não for reincidente específico. Condenado por crime hediondo sem morte, se não for reincidente específico. Vou aprofundar esse tópico, tá? Se ele praticou um crime hediondo, por exemplo, tá? Um crime hediondo de estupro sem morte, ele vai ter direito a essa progressão de regime, a esse livramento condicional após cumprir 2/3 da pena, se não for reincidente em crime dessa natureza. Se ele for condenado a um crime de tráfico de drogas, ele vai ter direito a esse percentual, a esse livramento condicional, se cumprir 2/3 da pena e não for reincidente específico. Isso não foi alterado pelo pacote de crime, não foi. Daqui a pouco eu falo do pacote. Beleza? Portanto, isso não foi alterado. Agora, tem que cumprir o lapso temporal, no mínimo 2/3 da pena, e não pode ser reincidente em crime específico dessa natureza. Ou seja, se ele
é reincidente específico em crime dessa natureza, qual natureza? Hedionda ou equiparada, ele não vai ter direito. Em outras palavras, o livramento condicional pode ser concedido aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, desde que não seja reincidente específico. Se ele for reincidente específico em crime dessa natureza, não pode ser concedido. Isso é vedado. Exemplo: o cara praticou um crime de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, e depois praticou um crime de tentativa de homicídio qualificado, que é sem morte, né? Sem morte. Praticou um crime de tráfico de drogas e praticou um crime de tortura. Ele não vai ter direito ao livramento condicional. Nesse caso, é vedado a essa pessoa. É vedada a essa pessoa. Perceba que a lei fala em reincidente em crimes dessa natureza. Se ela fala dessa natureza, a natureza hedionda, que inclui o equiparado. Não exige que seja da mesma espécie. Por exemplo, homicídio e homicídio qualificado. Latrocínio e latrocínio. Não exige isso. É da mesma natureza. Do macro, natureza hedionda. Deu para entender até aqui? Coraçõezinho sempre. Certo? Repetindo, tá? O inciso 5 do artigo 83 do Código Penal afirma que para o condenado por crime hediondo equiparado, incluindo o tráfico de pessoas, ter direito ao livramento condicional, ele deve cumprir ao menos 2/3 da pena e não pode ser reincidente específico. Se ele for reincidente específico, ele não tem direito. É vedado ao condenado ao reincidente específico. Tá? É vedado. Beleza até aqui? Tranquilo até aqui? Show de bola. Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Tá faltando. Tá, já foi. Beleza até aqui? Tá, professor. E o que foi que trouxe de novidade o pacote anticrime? Ora, o pacote anticrime, ele veda direto, tá? Ele veda de imediato o livramento condicional ao condenado por crime hediondo ou equiparado se resultar em morte. Isso consta onde? Isso consta na Lei de Execução Penal, tá, galera? Estou acompanhando aqui, ó, pelo meu livro, né, Pacote de Crime, Leis Extravagantes Atualizadas, né, onde eu faço uma compilação de todas as leis que foram atualizadas em 2019, né? Coloco a lei seca, coloco os comentários atualizados, incluídos o pacote anticrime. Aí, se você observar lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, 112, fala assim, ó. O 112, ele vai tratar da progressão de regime. Só que ele veda, dentro desse tópico, o livramento condicional. Aí ele fala assim, ó. O condenado pela prática de crime hediondo equiparado, com resultado morte, se primário, vedado o livramento condicional. Perceba que ele está falando de progressão de regime. Mas dentro desse tópico, ele veda o livramento condicional ao condenado pela prática de crime hediondo equiparado com morte. O inciso 8 do artigo 112 da LEP também traz, né? Também traz que para progredir de regime, o condenado deve cumprir ao menos 70% da pena, se for reincidente em crime hediondo equiparado, com morte, vedado o livramento condicional. Tá? Perceba o seguinte: se é crime hediondo ou equiparado com morte, é vedado o livramento condicional. Se é crime hediondo ou equiparado com morte,
é vedado o livramento condicional, nos termos do artigo 112 da LEP. Perguntas. Não acabei a aula ainda, tá, galera? Não acabei a aula ainda, tá? Eu estou falando dos requisitos objetivos. Falei do inciso 1, que vai tratar... Falei do inciso 1, né? Que vai tratar do requisito de cumprir mais de um terço da pena, que é o requisito simples. Falei do requisito do inciso 2, que é mais da metade, que é a forma qualificada. E falei agora do inciso 5, que se aplica aos crimes hediondos equiparados. E por último, eu comentei sobre o livramento condicional, a vedação para os crimes com resultado morte. Positivo, tá? São cumulativos. Requisitos são cumulativos. Obviamente, o inciso 1 e 2 não, né? Ou o inciso 1, ou o inciso 2, ou o inciso 5. Mas o inciso 3 e 4, sim. Tá? O inciso 3 e 4, sim. Sim, Diego, beleza, falando da lei. É o que, Diego? Entendi, não. Não entendi a pergunta do Diego. Renata pergunta para qualquer tipo de regime, não entendi. Não entendi, Renata, a pergunta. Positivo, tá, Carol? Positivo, tô sim. Alguma dúvida até aqui? A galera tá botando outros assuntos aí, nada a ver, galera. Vou focar em uma coisa só, tá? Não entendi a pergunta da IATA. Ou sorte 83, juiz para você ter livramento, não entendi. Não entendi, Renata, a pergunta. Tá, galera. Deixa eu focar aqui na aula aqui, tá? Deixa eu focar aqui na aula aqui e vou seguindo aqui. Seguinte. Falei do requisito objetivo. Estou falando do requisito objetivo. Estou falando do requisito objetivo. E aí que eu comentei dos crimes hediondos, tá? Portanto, só para reforçar. Se o crime é hediondo sem morte, crime hediondo sem morte tem que cumprir crime hediondo equiparado, tá? Crime hediondo equiparado sem morte tem que cumprir mais de 2/3 da pena e não pode ser reincidente específico em crime dessa natureza. Se for reincidente específico, não vai ter direito. Se for reincidente específico, não vai ter direito. Beleza? Se o crime é hediondo equiparado com morte, é vedado. Se o crime é hediondo equiparado com morte, é vedado. Nos termos do artigo 112, inciso 6 e 112, inciso 8º da Lei de Execução Penal. Beleza? Até aqui? Massa. Avançando. O pacote anticrime trouxe também uma alteração importante que trata do livramento condicional. Onde? Lá na Lei de Organização Criminosa. Lei de Organização Criminosa. Tá? Você, eventualmente, que está com o meu livro, né, de leis extravagantes, pacote anticrime, está lá na página 129. Lá, 128, desculpa. Lá vai dizer assim, ó. O condenado, isso aqui é Lei de Organização Criminosa, tá? Anotei o artigo, você está acompanhando. Lei de Organização Criminosa, artigo 2º, parágrafo 9º. Lei de Organização Criminosa, artigo 2º, parágrafo 9º. Fala assim, ó. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime ou obter livramento condicional ou outros benefícios se houver elementos comprobatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Ou seja,
Aquele que integra organização criminosa ou que tenha praticado crime por meio de organização criminosa, ele só vai ter direito ao livramento condicional se tiver comprovado que ele extinguiu, acabou, não tem mais vínculo com a organização criminosa. Repito, o condenado por integrar organização criminosa, tá? O condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, para ele obter o livramento condicional, ele não pode mais ter vínculo, com a referida organização criminosa. Se ele tiver vínculo com a organização criminosa, ele não tem direito ao livramento condicional. Isso é uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Novidade essa prevista no artigo 2º, parágrafo 9º da lei de organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 9º da lei de organização criminosa. Também é um requisito novo que foi aí disponibilizado, né, digamos assim, que foi trazido pela lei 13.964 de 2019, que trata do pacote anticrime. Beleza até aqui? Dúvidas? Tá? Deixa eu abrir para dúvidas novamente aqui. Galera, por favor, pergunta somente o que está na aula, para a gente ter foco, tá? Somente o que está no foco da aula. Só no foco da aula para a gente ter uma aula mais objetiva. Senão fica muito extenso o vídeo e você não consegue compreender, tá? Falta um tópico ainda a ser abordado dentro do pacote anticrime, tá? Falta um tópico ainda a ser abordado dentro do pacote anticrime. Perguntas apenas referente à aula, tá? Não adianta perguntar outras coisas que eu não vou responder, até porque a minha intenção é ser muito objetivo aqui na aula, tá? Sim, após a condenação. Ele é condenado, boa Bruno, ele é condenado, né? Ele é condenado. E aí que ele está cumprindo a sua pena, e aí tem que ser comprovado que ele não tem mais vínculo com a organização criminosa. Áreas do artigo 83 é cumulativo com os requisitos do MP para o juiz? Não entendi, cara, não entendi. Tá, se o juiz deve ouvir o MP? Sim, o juiz deve ouvir o MP, se foi essa a pergunta. De acordo com o artigo 131, 133, na verdade, da Lei de Execução Penal. Beleza, Diego, certo, show. O STF disse que não precisa. O que eu fiz aqui foi ler o dispositivo legal, tá? Eu não aprofundei o tema, mas de fato é verdade. Tá? Então, professor, não. Então, professor, vedado, a progressão é... Como é que é? Então, professor, vedado, a progressão é livramento constitucional. Não entendi, cara. A pergunta de vocês não estão contextualizadas. Vínculo apenas, não, só organização, viu o Rick? Se o preso estiver chegando no último mês, não tiver cometido nenhuma falta grave, ele comete uma falta grave, vou comentar isso agora, viu, Morena, tá? Vou comentar isso agora. O juiz não pode negar, não, é requisito objetivo, é requisito subjetivo. Galera, estou fazendo as perguntas meio fora do contexto. Quando pergunta assim, uma pergunta dentro do contexto, não sabe formular a pergunta, aí fica difícil entender a pergunta de vocês, tá? Eu vou focar na aula que a gente produz mais, tá? Vamos aqui. Próximo tópico. O que eu comentei agora foi requisito objetivo. Requisito objetivo. O que nós temos também lá no Código Penal, artigo 83, inciso 3, são requisitos subjetivos. Requisitos subjetivos. Esse inciso 3, ele foi alterado. Ele foi alterado pelo pacote anticrime. Né? O inciso 3, ele era composto de um texto só. Né? Tinha apenas um texto só. Agora, o pacote anticrime,
ele pegou os requisitos do inciso 3 e colocou em alíneas A, B, C, D. Né? Aí eu tenho na linha A o bom comportamento, ou seja, além dos requisitos objetivos, né, que é o cumprimento de parte da pena, eu tenho subjetivos. Aí eu tenho o item A, o bom comportamento. O B, que eu vou pular, tá? Eu falo daqui a pouco. Vou pular. O C fala bom desempenho no trabalho. C, aptidão para prover sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Massa. Professor, qual é a novidade? A novidade está no B. Fala assim, ó. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Tem uma galera assim, muita gente mesmo, que me pergunta assim, professor, isso superou o entendimento da súmula 441 do STJ? O que é que fala a súmula 441 do STJ? Fala assim, que a prática da falta grave não interrompe o prazo do livramento condicional. Súmula 441 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo do livramento condicional. Isso é o texto da súmula. Agora, eu quero que você tenha calma e passe a ser menos afobado, digamos assim. Passe a tentar ler a lei com mais calma, de forma mais técnica, tá? E aí eu garanto que você vai ter mais facilidade. O teor da súmula é assim, ó, a prática de falta grave não interrompe o prazo do livramento condicional. Esse é o teor da súmula. O texto da lei é não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Eu pergunto assim, de forma bem tranquila. A súmula, aliás, o texto legal, ele fala de interrupção de falta, ele fala de interrupção do cômputo, né, do prazo em virtude da falta grave? Repetir a pergunta. Repetir a lei. A lei fala não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Eu pergunto aqui para você agora, sendo bem honesto. Aqui ele fala de interrupção da contagem, né, do prazo do livramento condicional? Em nenhum momento. Ele fala de não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. E a súmula é muito clara. A prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo do livramento condicional. Se você ler de forma bem tranquila, leve, sem muita pressão, você vai ver que não tem uma coisa que entra em contradição com a outra, não. São contextos que estão se interligados, mas diferentes. O professor me dá um exemplo? Lógico. Vamos lá. Imagina que o cara praticou, foi condenado, né? Sei lá, 10 anos. E ele é reincidente em crime doloso. Para esse caso, para ele obter o livramento condicional, ele deve cumprir mais da metade da pena. Ou seja, desde o início até a metade da sua pena, ele tem que cumprir esse prazo para obter o livramento condicional. Ponto. De 2010 até 2020, 10 anos, prazo da sua condenação, e ele tem que cumprir pelo menos metade dos anos para obter o livramento condicional. Ponto. Se ele, no último ano, praticou falta grave, ele não vai ter direito ao livramento condicional. Ou seja, eu vou protelar por mais um ano. Perceba, eu não estou interrompendo a contagem, eu não estou suspendendo a contagem. Porque se eu falar em interrupção de contagem, eu vou fazer um novo prazo. Ele iria ter direito em 2005, mas com um mês antes, disseram aí, né, 2 meses antes de obter direito, praticou falta grave, aí iria contar agora mais 5 anos. Não faz sentido, galera.
Não faz sentido. Ele apenas naquele ano não vai ter direito. Vai ter que passar um ano para obter o livramento condicional. Essa é a ideia. Em suma, respondendo a diversas perguntas, o novo texto não alterou, não superou, não modificou o entendimento da súmula 441 do STJ. Não alterou. Não interrompe a contagem. Apenas que naquele ano que ele teria direito, não tem. Ou seja, ele conta mais um ano. No fim das contas, né, sendo mais objetivo, ele prorroga por mais um ano. Só isso. Se ele iria ter direito no ano de 2005, mas praticou uma falta grave, 2006. A contagem continua. A contagem continua. Ficou claro isso? Eu falo dessa forma que é para que realmente você entenda, tá? A galera se desespera. Ah, professor, mudou o entendimento. Não, não mudou. Se tu leu a súmula e compatibilizar, é tentar encaixar, tentar comparar com o texto da linha B, não tem interrupção de nada. Ele apenas traz um novo requisito. Para ele obter o direito, não pode ter praticado falta grave. Pronto. Morreu. Show de bola. Não. Uma coisa não interfere na outra. Deu para entender isso? Show de bola. Massa, galera. Massa. Por último, tá? Só pra... Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Massa. Por último, e aí o cara, né, obtém o livramento condicional e vai cumprir. Vamos lá, só para contextualizar, terminar aqui o nossa aula. O cara obteve o livramento condicional. Vai cumprir parte da sua pena em liberdade. Esse período que ele cumpre fora do estabelecimento prisional, atendendo a várias condições colocadas, tá, lá na lei de execução penal, tá, galera? A lei de execução penal traz várias condições lá no artigo 131, condições obrigatórias do artigo 132, parágrafo 1º, condições facultativas do 132, parágrafo 2º, tá? Várias condições. Esse período que ele fica, né, cumprindo a pena fora é chamado de período de prova. Período de prova. Ou período de experiência. E nesse período ele é chamado de egresso. Egresso na forma do artigo 26, inciso 2 da Lei de Execução Penal. Quer dizer, professor, que quando a LEP, olha que legal, quando a LEP fala aqui, ó, no artigo 26, inciso 2, fala assim, ó, considera-se egresso, para os efeitos dessa lei, 2, o liberado condicional durante o período de prova, é esse cara? É esse cara. É o cara que obteve o livramento condicional. É o cara que preencheu todos os requisitos e está cumprindo a sua pena em liberdade. Show de bola. Dúvidas? Galera, 2 recados, tá? 2 recados. Né, galera, tem algumas dúvidas aí sobre o material. Primeiras dúvidas. Isso aqui é um livro que eu fiz sobre atualizações de 2019 de diversas leis extravagantes. Aqui está incluído, trazendo o pacote anticrime. Tem diversas leis aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Tem Maria da Penha, tem LEP, tem lavar dinheiro, tem hediondos, tem desarmamento, tem ORCRIM, tem lei de identificação, tem interceptação telefônica, várias leis. Tem a lei seca e a atualização
comentada. Tem a lei seca e a atualização comentada, tá? Ao final tem 124 questões, todas elas gabaritadas, tá? E aí eu trouxe inclusive as alterações do pacote anticrime, tá? Custa R$30 no Colégio Tiradentes Centro. Beleza? O outro recado, no carnaval nós vamos ter um curso de 4 dias comigo online, em um Instagram privado, tá? Um Instagram privado. 4 dias online em um Instagram privado, tá? Vou abordar GCRIM, vou abordar Maria da Penha, vou abordar LEP, vou abordar hediondos, vou abordar tortura, lei de abuso de autoridade. Esse curso de carnaval pode comprar diretamente comigo, tá? E aí você faz o pagamento, né? Faz o pagamento e eu te adiciono a um grupo privado, né? Um grupo privado. E eu te adiciono também lá no meu Instagram privado, tá? São 4 dias de aula, cada aula R$10, cada aula R$10. O aluno ganha um material de apoio e ganha 120 questões. 120 questões, tá? Cada aula R$10. Promoção até segunda-feira, eu acho. Até segunda-feira, R$30. R$30 as 4 aulas. Beleza? Dúvidas? E a blusa, né, cara? A blusa eu vou mandar fazer, viu? Mandar fazer pra galera, viu? Vende sim, viu, Francisco Soares. Editora Artiju. Show de bola. Carnaval extravagante, é isso mesmo. Carnaval extravagante. É extravagante do carnaval. Até dia 17, né? Até 17. Segunda-feira? Não, até segunda-feira eu acho, não lembro. Enfim, até dia 17, tá? Não cansa de ser lindo, valeu. Vende Francisco, olha o perfil dele, tá explicando. Valeu, Jordânia. Alguém tem dúvida? Tornozeleira aí é outro tema, tá? É um outro tema. IT-Yard, aí tem que abordar vários assuntos. E o foco é esse, livramento condicional. Vai ter assunto do zero? Não, vai ser um assunto já em andamento, né? Tem desconto para quem comprar o livro? Não. O livro é uma coisa, a aula é outra. Tamo junto, mestre. Deixa eu ver o que mais. Quando o egresso cometer nova falta grave, ele tiver uma revisão do processo para uma nova possibilidade de livramento condicional, não entendi nada. Quando o egresso cometer falta grave, ele vai ter uma nova revisão do processo. Valeu, o cabelo tá top, né? É exatamente isso, tá, Gleice? Ele não vai cumprir, não. Ele vai cumprir. Ele ia cumprir 5 anos, aí obteria o direito, agora praticou falta grave, conta-se mais 1 ano, porque não pode ter praticado falta grave nos últimos 12 meses, que dá em média 1 ano, né? Qual o artigo que aborda a súmula da live travada? Cara, não é artigo, é a súmula 441. Ah, tá, o que aborda é a súmula 441 do STJ, viu, ô Matheus? Súmula 441 do STJ e artigo 83, inciso 3, a linha B do Código Penal. Valeu, galera! Valeu, galera, as perguntas se repetindo, tá? Se repetindo aí. Eu vou descansar. O senhor tem algum material para a Polícia Penal? Tenho não, tá, Afonso? Mas eu vou criar, viu, Afonso? Eu vou criar. Vou criar um material aí para a Polícia Municipal de Eusébio, sim. Vou lembrar de vocês, com certeza. Valeu, Matheus. Show de bola, Gleice. Galera, as perguntas se repetindo. Acredito que quem pegou a live aí no começo, né? Deu para pegar todo o conteúdo. Infelizmente não fica salva, tá? Não fica salva. As lives aí não vão ficar mais salvas. Algumas, só essa não, por exemplo, tá? Essa não, por exemplo, nem vai pro YouTube. A galera tem que vir para cá e assistir mesmo, porque senão não dá, né? Show de bola! Valeu, Júnior, um abraço aí pra todos. Valeu, Jordânia, muito obrigado, sempre presente. Valeu, Antônio Wagner, sempre aqui com a gente. Valeu, Afonso. Quem é esse? A Elinha, né? Concurseiro. Elizabeth, um abraço. Valeu, Vanessa. Boa noite, professor. Valeu, Afonso. Valeu, Júnior. Tamo junto, galera. Até, acho que quinta-feira, hoje é terça, né? Pronto. Bora marcar aqui uma live. Quinta-feira, live
lei de abuso de autoridade. Show de bola? Quinta-feira, live, lei de abuso de autoridade. Quinta-feira. Show de bola? Valeu, galera. E você aí que assistiu nossa live, bata o print, me marca, coloca aí bate a foto das tuas anotações, dos teus rascunhos e me marca. Show de bola? Valeu, tamo junto, viu? Até mais. Encerrar.